Olá a todas as bruxas do meu jardim, sejam bem-vindos ao Uma Bruxa Solitária. Eu sou a Morgana. Nós hoje vamos fazer aqui uma leitura para os próximos 6 meses e vamos abrir aqui a nossa mesa para ver qual seria a energia, os conselhos e os direcionamentos para os próximos 6 meses. Vamos lá, respirar profundamente, conectarmos aqui com a energia. Restaurar, ok. Eu vou tentar não fazer abanar muito aqui a mesa, mas hoje eu tive que vir gravar para um outro lugar e tenho um outro tripé que não é tão estável como o que eu costumo utilizar. Portanto, se abanar, bom, é o que temos para hoje, não é? Vamos lá. Aqui, qual seria a nossa energia para os próximos 6 meses? Ok, temos aqui uma energia curiosa. Nós temos aqui uma energia, esta é a energia atual no momento em que tu te encontras, tá? Portanto, esta é uma leitura atemporal e ela começa a contar a partir do momento em que tu encontras esta leitura, esta mensagem te encontra a ti também, tá? Portanto, e vais contar a partir do momento em que tu encontras esta leitura 6 meses para a frente. Portanto, tu estás aqui num momento em que acordaste para a vida de alguma forma. Houve aqui uma situação, ou está a acontecer aqui uma situação que te está a pedir uma reestruturação. E, portanto, estás a viver uma reestruturação e estás com essa sensação de eu não estou bem onde eu estou, preciso de alguma coisa que talvez ainda não saibas qual é o caminho. Então o que eu sinto aqui e o que eu percebo aqui é que há uma energia muito forte de alguma coisa nova em termos sentimentais estar a surgir. Isto pode ser aqui aplicado a qualquer área da tua vida, porque eu não estou a especificar em áreas, não é? Numa área específica, não estou a especificar uma área específica, muito bom. Mas pode ser sim uma pessoa a chegar na tua vida e tu estás a despertar para um relacionamento novo, pode ser até um projeto, um trabalho que há uma pessoa que surge para esta reestruturação, para esta nova fase da tua vida. Portanto, há aqui alguma coisa que te está, neste momento, que te está a pedir para tu olhares para essa coisa, ou para essa pessoa, entendes? Então eu sinto que também há uma energia aqui muito forte de talvez tu teres que ser muito, ou teres uma postura, uma posição aqui muito pragmática, uma posição muito disciplinada, uma posição muito estruturada talvez, e talvez isso seja algo que tu te sintas que tens que, estás a entender? Tens que. Então neste momento eu sinto que a tua vida está a querer acordar daquilo que seria a mesmice da vida, do que seria a coisa rotineira, do que seria sempre a mesma coisa. Então estás sempre a fazer a mesma coisa, mas agora parece que há alguma coisa que te está a dizer que não, há um incómodo aqui relativamente àquilo que tu tens vindo a fazer, talvez de forma automática, na tua vida, nos teus relacionamentos, no teu trabalho, por aí. Então eu sinto que neste momento tu estás numa fase em que tu tens que reorientar ou reorganizar alguma coisa que talvez não tenha dado certo, ou que tu esperaste ou tiveste uma expectativa e que talvez as coisas não acontecessem exatamente como tu querias que acontecessem. Então tu estás numa fase em que sentes talvez que tu tenhas que estruturar tudo, tu tenhas que reorganizar, reorientar e trazer aqui um pouco mais de disciplina, mais controle, mais austeridade e autoridade também. Ok. Vamos ver qual é o bloqueio invisível, o bloqueio. Qual seria? Pode ser aqui um padrão, medo, uma resiliência ou até uma resistência
E este bloqueio é exatamente isso que tu precisas de deixar ir. Mas vamos aqui ver o que é que nós temos nesta energia. Qual seria o bloqueio? Ok. A justiça. Temos o diabo. Eu vou tirar aqui mais uma escrita do fundo do baralho. E os enamorados. Ok, olha. O bloqueio aqui especificamente está muito ancorado com o facto de tu teres dificuldade, talvez em trazer dinheiro, em trazer dinheiro, em resolver questões com dinheiro, mas também pode ser aqui relacionado, isto pode ser também a dificuldade em cortar gastos, por exemplo, gastos supérfluos, em priorizar aquilo que é de facto importante. Esse seria o teu bloqueio. Isto pode ter a ver aqui com dinheiro especificamente, não necessariamente dentro dos relacionamentos, apesar de ter saído aqui os enamorados, mas para mim os enamorados falam muito mais, acho que até vamos colocar assim, fala muito mais sobre uma escolha que tu tenhas que fazer para priorizar alguma coisa, para te priorizar a ti em relação a alguma situação, do que propriamente sobre relacionamentos. Mas isto aqui pode também referir-se a uma escolha que tu tens que fazer para te priorizares em relação a alguém, aí sim, e que tu tens dificuldade em fazer essa escolha específica. Isto tem a ver aqui também com, por exemplo, questões de dinheiro. Tu não consegues, talvez, impor os limites ou cortar os gastos que fazes ou que fazem ou que é necessário com uma outra pessoa. Entendes? Então o que eu percebo aqui é que há um bloqueio de manter estabilidade, de procurar estabilidade, ou até de... E talvez seja por isso que tu tenhas essa sensação de teres que estar mais estruturada ou teres que fazer alguma coisa mais rígida. Percebes? Porquê? Porque há aqui esse bloqueio em manter ou de manter uma estrutura, porque há esse bloqueio ou esse medo ou então esse padrão, isto até poderia ser aqui um padrão, em cortar gastos. Isto pode também significar aqui uma outra coisa, pode não ser sobre dinheiro, mas pode ser sobre haver uma manipulação dentro de uma situação com uma pessoa específica, e que a dificuldade é justamente essa, é impor os limites a essa pessoa, entendes? É impor os limites a essa pessoa, e essa pessoa deixa-te, aliás, tu deixas-te manipular por essa pessoa. Então aqui há o bloqueio que isto pode estar interligado com a questão do dinheiro também, entendes? Pode estar aqui interligado com o dinheiro também. Isto é um padrão, e este padrão faz com que tu não consigas e tenhas dificuldade em manter uma certa estabilidade. Então talvez tu comeces a caminhar, mas esta manipulação aqui vinda desta outra pessoa, que não é propriamente outra pessoa que é má, mas é que ela encontrou o teu ponto fraco, que é deixaste-te levar pela manipulação, deixaste-te levar, não é? E não consegues estruturar, ou tens dificuldade aqui em estruturar uma coisa a longo prazo. Percebes? Qual seria então o tema central para os próximos 6 meses? Vamos ver. Qual seria o tema central, ou pode ser até uma grande lição que tu precisas para estes 6 meses, para os próximos 6 meses? Vamos tirar aqui. Vamos ver estas. Ok. Temos uma rainha de pentáculos, acho que não consegues ver daqui, vamos colocar aqui. Temos uma rainha de pentáculos, o 8 de copas, vou mostrar aqui mais duas. O 9 de pentáculos, temos o 3 de pentáculos, ok. O tema central, ele não está, que não é um único tema central. Aqui tens alguns
algumas coisas que estão conectadas para uma única coisa, ok? Portanto, há aqui outros temas ou subtemas que vão conectar a um tema central. Portanto, nós temos aqui fortemente um posicionamento que é necessário tu adquirires, que é, e que tem muito a ver com a questão da estrutura, ou seja, há que ser resiliente e há que ser persistente em algumas coisas, principalmente daquilo que nós queremos. Se tu detectaste que há aqui um incómodo nesta situação atual, não é que tu não gostas de viver esta situação, ou que há aqui qualquer coisa que eu sempre vivi isto, mas isto começa-me aqui a trazer um certo incómodo, porque eu não gosto, porque é que isto me acontece sempre, e tu estás nessa fase, tá? Se tu estás nessa fase, tu vês aí, portanto, há aqui um incómodo que tu sentes relativamente àquilo que tu tens vindo a fazer até aqui, ok? Então, o que para mim é mais forte nestes próximos 6 meses prende-se e tem a ver aqui especificamente com o seres persistente, o seres resiliente. Então tu vais seguir e vais fazer as coisas mesmo que pareça que a coisa não dá certo, mesmo que alguém venha dar o seu palpite e que não concorde e que te diga que não é isso e que tem que ser assim, que tem que ser assado. Entendeste? Esse seria o tema central para ti aqui, nos próximos 6 meses. Porque para tu chegares ao objetivo, tu tens que manter uma certa maturidade e talvez até um jogo de cintura ou um estofo, em termos também emocionais, para conseguires avançar. Então há determinadas coisas que tu vais ter que deixar ir em termos emocionais, vais ter que desapegar aqui de coisas emocionais também. Entendes? Como se tu, que é o tal do corte que nós estamos aqui a falar, que é o tal do bloqueio. Portanto, se há um bloqueio e há uma dificuldade em cortares com a manipulação, em impor limites, é isso que tu vais ter que fazer. E há uma forma de tu fazeres isso, que é distanciando-te emocionalmente da pessoa, da situação. Entendes? Te distanciando emocionalmente. Isso não é propriamente fácil de ser feito, mas isso é possível de ser feito, o distanciamento. Portanto, vais ter que discernir muito bem o que é e o que não é, sem filosofar muito ou sem estar a trazer muitas ilusões, entendes? Porque aqui também tens algumas ilusões que é derivado aqui da própria manipulação. Portanto, tu talvez saibas o que é que tens que fazer, mas há aqui uma certa esperança, um e se, entendes? Então tens que tirar esse e se. Percebes o que eu quero dizer? Ok, vou tirar aqui mais 2 cartinhas, só para clarificar. Vamos clarificar o 8 de copas, ok. E 3 de pentáculos. Ok, digo, para clarificar, 3 de pentáculos, não é? No fundo do baralho nós temos aqui o as de copas e temos o 8 de paus, ok? Portanto, as coisas têm a tendência a acontecerem muito rapidamente. Vamos colocar antes assim, porque foi assim que apareceu. Eu não acho que... Então vamos fazer assim, calma, calma, que isto vai dar certo, vai tudo dar certo. Assim, pronto, ótimo. Portanto, eu diria que há uma questão aqui que também que pode ser um subtema, que tem a ver com as parcerias que tu fazes, ok? As parcerias que tu fazes, tu tens tendência a criar aqui parcerias e que essas parcerias podem não ser exatamente aquilo que tu esperaste, a expectativa que tu criaste delas. E de alguma forma pode haver aqui uma desilusão relativamente a essas parcerias, portanto há que ter o olho bem aberto relativamente à parceria que era que nós estamos aqui a falar. Portanto, quando eu falo de há uma certa manipulação e o bloqueio seria o corte ou o limite que tu não colocas a essa pessoa, não estou a falar especificamente de relacionamento amoroso, mas pode ser, por exemplo, trabalho, amizades.
entendes? Colaborações que tu tenhas com outras pessoas, e que pode haver aqui, porque tu própria não consegues colocar esses limites, há aqui qualquer coisa que te faz não colocar esses limites, né, à pessoa, e essa pessoa pode ser essa tal ilusão, essa expectativa que tu criaste dela ou da situação, e a pessoa continua a manipular-te. Então, neste momento, tu estás com a pestana meio aberta. Já percebeste que há aqui qualquer coisa que pode ser no comportamento dela, pode ser na situação em si, porque é que isto repete-se sempre e parece que a coisa não anda, não muda, então parece que estás aí de olho aberto relativamente à pessoa, à situação. Ainda assim, tu deixas-te manipular e não consegues fazer esse corte, isso é o bloqueio. E depois já essa falta de estrutura por haver esse bloqueio, portanto tu não mantens, por exemplo, a palavra, tu dizes que vais fazer determinada coisa se a pessoa se comportar de determinada forma, mas tu não segues isso. Então a pessoa vai assumindo que ela fala, mas nunca acontece nada. E vai fazendo. Percebes? Pronto, porque é isso, tu não disseste ali um não quando tinhas que dizer. Percebes? Pronto, então a questão das amizades, de parcerias, colaborações com outras pessoas, a situação, a dinâmica, o relacionamento com uma pessoa específica pode estar aqui pode ser um tema que tu tenhas que prestar atenção, talvez até porque o véu pode ser tirado ao longo do tempo, porque há uma nova e talvez haja aqui, quando eu falo de distância emocional, aqui pode ser que em determinados momentos tu tenhas que eu vou utilizar esta expressão, que eu espero que tu me percebas, tenhas que entrar a matar, entendeste? Porque quando nós estamos apagados emocionalmente, nós vamos ter pena da outra pessoa e não vamos ter capacidade ou coragem, seria mais essa palavra, não vamos ter coragem para fazer o que é necessário ser feito, que é cortar ou impor limite ou dizer que não, entendeste? Então às vezes tu vais ter que entrar aqui a matar, estás a perceber? Tu vais ter que entrar aqui numa postura de eu continuo a gostar da pessoa, eu interesso-me pela pessoa, mas eu não posso ter pena desta pessoa. Eu não posso ter pena da pessoa, eu tenho que fazer o que eu sei que eu tenho que fazer, porque senão vou ser sempre eu prejudicada nesta situação. Entendes? Vou ser sempre eu prejudicada aqui nesta situação. Então, há aqui uma pequena... Isto está a ser dada a oportunidade agora de tu entenderes e já à procura daquilo que será a tua satisfação emocional. Que talvez seja também um tema, portanto, percebe que tens aqui um grande tema e depois tens os subtemazinhos, entendes? As pequenas coisinhas que vão levar a este tema principal nos próximos 6 meses. Porque para tu encontrares a tua satisfação emocional, portanto, para estares bem, sentiste bem, não é? Na vida, nos teus relacionamentos, no teu dia-a-dia, vais ter que mexer aqui os cordelinhos todos. Estás a perceber a ideia? Então, um dos subtemas pode ser também encontrares aqui e já atrás do que te satisfaz em termos emocionais, em vez de tentares agradar a pessoa. Estás a entender? Pronto. Esta é a nossa mensagem para os próximos 6 meses. Eu vou dar continuidade desta mensagem na extensão, na parte 2 da extensão desta mensagem. Nós vamos ver aqui a evolução mês a mês, portanto, nos próximos 6 meses nós vamos ver aqui a evolução mês a mês, vamos ver aqui o que é que tu precisas de desapegar especificamente, vamos ver as bênçãos, ok? As maiores bênçãos ou os presentes do universo para ti, o que é que tu vais ter que abraçar, ou seja, a nova postura, e depois um conselho final para esta fase, nestes próximos 6 meses, ok? Bom, eu vou-me ficando por aqui. Vou deixar o link aqui em baixo da descrição do vídeo para a parte mais aprofundada, a leitura estendida, não é? A parte estendida. E eu vejo-te na próxima mensagem, no próximo vídeo do canal. Beijinhos!